A grande verdade é que a ciência do aprendizado evoluiu muito nos últimos anos, mas a maioria dos alunos segue estudando do mesmo jeito. Eu sou o André Corleta, cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil, e hoje eu me dedico a fazer os alunos passarem nas provas e conquistarem a sua aprovação mais rápido, estudando de maneira inteligente. E nesse vídeo, o primeiro do canal, eu quero te mostrar algumas técnicas de estudo que são ultrapassadas de acordo com a neurociência, que você vai parar de fazer depois de ver esse vídeo aqui e os seus estudos já vão melhorar da água pro vinho com um videozinho de 10 minutos aqui. Bora! Gente, quando eu penso em técnica de estudo, muitas vezes eu lembro da famosa, magnânima Elis Regina cantando: apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. No caso dos estudos, ainda somos os mesmos e estudamos como os nossos pais. Mas não só isso, como os nossos avós, como os nossos bisavós. O sistema educacional que a gente vive já está aí há muitos anos, séculos na verdade, e ele fez com que a gente aprendesse a estudar de um jeito que não necessariamente é o melhor. E apesar da ciência evoluir muito em relação a quais técnicas funcionam mais e menos, o jeito da gente estudar não mudou tanto assim, e a ideia é mudar um pouco disso a partir de agora. Pega essa ideia, olha só, um atleta de natação no início do século XX, 1900 e pouco lá, bateu o recorde mundial dos 100 metros livres. Sabe quanto que ele nadou? Abaixo de 1 minuto. Pega essa ideia, 100 metros em menos de 1 minuto. Bota na velocidade 2 aí, na velocidade 100, chega no ano 2006, André Corleta, lá no Campeonato Brasileiro, em Salvador, nadando 100 metros abaixo de 1 minuto. Como é que pode o recorde mundial de 1900 e pouco ser nadado por uma criança, eu, lá em 2006? O que mudou? A piscina é a mesma, o ser humano, o Homo sapiens, é o mesmo, inclusive, se você olhar pro cara que bateu o recorde, o Duque aí, o cara era muito maior que eu, mais largo, havaiano, bonitão, eu sou pequenininho. Cara, como é que pode a criança fazer o mesmo tempo do recordista mundial do início do século, se a piscina é a mesma, se o tempo é o mesmo? A resposta tá no treino. O treino que o Duque fazia lá atrás era muito diferente do treino que o André fazia. Tinha muito mais técnica envolvida hoje em dia do que tinha lá atrás. E é assim que uma criança de 15 anos consegue bater o recorde mundial de 100 anos atrás. Ela nada de um jeito diferente daquele cara nadava 100 anos atrás. Por que diabos eu tô falando isso? Porque isso não acontece nos estudos. O jeito que o André de 2006 estuda é o mesmo jeito que o Duque estudava no colégio dele lá em 1900 e pouco. Não mudou muito. Ia para aula, um professor, vários alunos, pegava o material, chegava em casa, copiava algumas coisas, de vez em quando fazia questões, escrevia ali, fazia resumos, pegava resumos dos colegas, pegava provas. Na prática, mudou muito pouco. Técnicas de estudos ultrapassadas para você parar de fazer agora. Para você entender essas técnicas, você precisa antes de um conceito rápido que se chama ilusão de conhecimento. Ilusão de conhecimento é quando parece que você está aprendendo, mas na real você não está aprendendo e inclusive está prejudicando os seus estudos. Essas técnicas que eu vou te falar, elas então não só não são boas, tipo assim, você aprende mais devagar com elas, como elas de fato prejudicam o seu aprendizado. Porque parece que você está aprendendo, você ganha uma confiança falsa de aprendizado e aí você segue o baile, mas na verdade você está prejudicando os seus estudos. O marca-texto querido, amado por todos os alunos de todos os níveis, em todos os tipos de escolas, de provas, sempre tem lá o marca-texto, e é o rosa e é o verde. E o que acontece? O cara tem o livro, ele vai lá marcando. No fim, o livro tá todo marcado, tá todo rosa, todo verde. Sabe para que isso funciona? Para nada. Se liga na ilusão de conhecimento que isso gera. Quando você está lendo um texto, quando você está encarando um material na sua frente e você sublinha ou grifa ele com marca-texto, o que acontece? O seu movimento mecânico lá, com a sua mão, dá para o seu cérebro aquela coisa de assim, se eu tô sublinhando, se eu tô me movimentando para fazer essa marcação, então esse negócio que eu tô marcando vai grudar lá na minha mente. Essa é a ilusão. Parece que ao sublinhar, você tá grudando a coisa na sua cabeça, mas isso não é verdade. E o que é pior de tudo? É quando o texto fica todo marcado, porque daí você perdeu tempo, você iludiu a si mesmo de que tá aprendendo alguma coisa e na verdade não funciona para porcaria nenhuma. O jeito certo de usar marca-texto para dizer que ele não funciona, não totalmente, dá para usar de maneira inteligente. Você vai pegar e você vai sublinhar apenas as coisas que são realmente importantes. Tipo assim, uma frase por
página, no máximo dos máximos, uma frase por parágrafo, mas tem que ser muito pouco. As coisas que você sublinha têm que ser realmente importantes, porque aí sim é um exercício de priorização. Aí você vai pensar, opa, isso aqui é importante? Ah, então tá, vou sublinhar. E aí você faz um esforço ali para entender aquilo que você sublinhou, aí sim aumenta um pouquinho a sua retenção, funciona um pouco, ainda não é muito. Mas a dica é, se for usar o marca-texto, use com parcimônia, mas no geral você pode ter outras técnicas que vão ser muito mais efetivas nos seus estudos. Segunda técnica é a releitura de materiais, um clássico. Ah, tenho prova amanhã, mas estou meio cansado. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu material, vou ficar relendo. Sabe aquele episódio do Dexter? Que ele fica ouvindo Omelette du Fromage a noite inteira. Ele tem uma prova de francês e aí ele fica ouvindo um áudio de Omelette du Fromage. E aí parece que no dia seguinte ele vai se arrasar na prova de francês. O que acontece? Claro que não arrasa. No fim, a história do desenho lá, ele acaba repetindo infinitamente o Omelette du Fromage. Mas a grande questão é, antes da prova, parece que esse estudo passivo, de boa, vai ter algum resultado lá no final. Se eu der uma lidinha, sabe? Você tá lá no corredor e tá o cara relendo o resumo logo antes de entrar na prova. Mas isso não funciona, gente. Esse estudo 100% passivo, ele é importante quando você está criando o entendimento sobre um conteúdo. Não é que o estudo passivo é ruim, não. Agora, se você já sabe alguma coisa, se você já tem uma base, aí esse estudo que você está só lendo e relendo não vai ser efetivo. Você está perdendo tempo. Então o objetivo aqui é que você comece a ganhar tempo. E se você está achando que ganhou um pouquinho de tempo com essas duas técnicas já, se inscreve no canal, deixa um like. Qual que é o jeito certo de fazer releitura de materiais? É quando você tem uma prova muito longe e você relê, e essa releitura serve como um exercício de revisão espaçada ao longo do tempo. Ainda assim, que nem o marca-texto, é melhor do que aquela releitura todo dia, preciso ler aquele negócio todo dia que aí eu vou decorar, não funciona. O melhor jeito, que é melhor do que nada, mas ainda não é o ideal, é você fazer essa releitura de forma bem espaçada ao longo do tempo. Aí sim, tem alguma diferença na sua retenção lá. Terceira técnica é os resumos dos outros. Que clássico na faculdade. O cara nem vai na aula, né? O cara mata a aula e aí fala, não, mas tem o veterano lá que fazia os resumos. Eu vou pegar o resumo do cara. Aí o cara vai lá e pega o resumo do veterano. Qual que é a ilusão de conhecimento que o resumo do outro gera? Foi na aula ou você leu um capítulo, beleza? Tá lá o conteúdo inicial. Aí você pegou o resumo do fulano. Parece que você teve um conteúdo grande antes. Aí você pegou um conteúdo mais condensado. Então assim, você tá compactando aquele conteúdo grande dentro de um conteúdo pequeno e esse efeito parece que vai lá pro seu cérebro também. Então se você leu o bagulho todo e depois você leu ele resumidinho, tá gravando lá. E a grande verdade é que não tá. O exercício de ler um resumo de outra pessoa, muito parecido com aquele da releitura que a gente acabou de falar. Ele gera uma ilusão de conhecimento e não traz um ganho significativo de retenção do conteúdo. Jeito certo de fazer resumo, gente, é fazer o resumo você mesmo, primeira coisa, e segundo, de cabeça. Resumo papagaio, que é aquele resumo que o cara só copia, também não funciona. Então você vai sentar, assistir a videoaula, ler o capítulo do livro, e aí você vai fechar o note, você vai fechar o livro, e você vai fazer todo o resumo de cabeça, trazendo as informações de dentro para fora. Essa é a grande chave, presta atenção. Isso aqui valeu o seu tempo desse vídeo. Você levar as coisas de dentro para fora tem um efeito gigantesco na retenção, diferente de você pegar as coisas de fora para dentro, que é o que a maioria dos alunos faz. E aí a última técnica que a gente vai comentar aqui, também um clássico, os post-its. O vestibulando que tem fórmula de matemática, o cara vai mal em matemática, vai mal em física, tá lá estudando física, MRU, x igual a x0 mais v vezes t. E às vezes ainda tem o S, S0, sorvetão e o caramba. Viu aquela fórmula, pensou, bora botar num post-it. Ó a ilusão de conhecimento. Se eu escrever sorvetão, S igual a S0 mais VT, botar na minha parede num post-it, toda vez que eu for estudar, eu vou olhar para aquilo. Se eu for exposto para aquilo todo dia, se todo dia, do lado dos meus estudos, tem um post-it com S igual a S0 mais VT, não tem jeito. Eu vou aprender, né? Eu tô sendo exposto todo dia àquilo, como é que eu não vou aprender? Ilusão de conhecimento. Você não vai aprender, inclusive vai prejudicar bastante a sua performance. Porque lá na hora da prova, você tá fazendo a prova e aí você chegou numa questão que precisava de ver do quê? Da fórmula.
S igual a S0 mais VT. Você não entende aquela fórmula direito, você meio que decorou aquela fórmula, mas você se acostumou. Toda vez que tem uma questão, você faz assim, ó. Olha para a parede. E aí tá lá o post-it. Ah, é. S igual a S0 mais VT. E aí você fazia. Em casa, na hora da prova, você vai fazer assim. E aí vai ter um outro maluco lá, olhando pro lado também, e ninguém vai saber a fórmula, porque estavam os dois usando o post-it tava na parede. O seu ambiente de estudos tem que ser clean, velho. Quanto menos coisa, melhor. E aí lembra da regra, de dentro para fora é melhor do que de fora para dentro. Você vai trocar os post-its por flashcards. Uma outra técnica super efetiva de estudos, mas que não vai dar para falar nesse vídeo. Talvez eu fale em um daqui, sei lá. Talvez eu fale no próximo vídeo do canal aí, não sei, é um canal novo. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, deixe um comentário, deixe um like aí se você curtiu, se tem alguma outra técnica que você quer saber se funciona ou não, manda aqui embaixo, eu vou responder todo mundo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Tamo junto, grande beijo, grande abraço, até, valeu!